quem não veio semana passada, a gente está falando sobre Lamentações, é um livro da Bíblia, você pode já procurar ele aí, fica depois do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. E semana passada a gente falou sobre o julgamento da cidade, né? A gente vai ver ter um resuminho rápido aqui, só para inteirar a galera que não estava na semana passada. E partimos hoje para a segunda parte da 2/3 aí da nossa série Lamentações. Então vamos lá, sobre o livro de Lamentações, preciso resumir isso de novo, que a gente falou semana passada, mas é importante falar hoje. É um livro que tem um autor desconhecido, provavelmente é Jeremias, mas não dá para afirmar com 100% de certeza. Apesar de no livro estar escrito Lamentações de Jeremias, não é 100% de certeza que foi o Jeremias que escreveu. Leva-se esse título porque o livro relata o momento que Jeremias também está vivendo, que é escrito no exílio para a Babilônia. Exílio é quando os babilônicos, com um rei chamado Nabucodonosor, invade a cidade de Jerusalém, que é a cidade do povo de Deus, invade essa cidade e leva exilado, ou seja, como escravos, os jovens, os adolescentes, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que são alguns personagens da história que foram levados como escravos, ainda meninos, para servirem lá na Babilônia. Então eles estão exilados, eles não podem mais viver na terra deles, porque um ditador, um governante adversário os roubou, os levou para casa, para outro lugar. Tá? Então eles foram exilados. E o livro foi escrito nesse período. Por quê? Porque Nabucodonosor entrou em Jerusalém, chegou rasgando, quebrou muralha, derrubou tudo, tacou fogo nas casas, matou muita gente e a cidade ficou destruída. A cidade ficou arrebentada. E aí o livro é um lamento, ou seja, está entristecido com a situação da cidade, o escritor está chateado, muito mais do que chateado, ele está lamentavelmente destruído, e se você ler o livro, você vai ver que tem coisas muito pesadas ali, como tem um versículo que ele fala: Senhor, por que as mães estão tendo que cozinhar os seus filhos para se alimentar? De tamanha pobreza, tamanha desgraça que a gente está vivendo em Jerusalém, ao ponto que eles chegaram. Isso porque a gente viu na semana passada, porque eles desobedeceram a Deus, porque eles foram um povo que não honrou ao Senhor, e por isso o julgamento veio. E aí a gente tirou várias lições na semana passada. Se você quiser ver na íntegra, está lá no canal no YouTube, lá no final do culto aqui a gente vai mostrar qual é o canal e você vai poder assistir depois, tá bom? Então ele relata a situação da cidade de Jerusalém, que era a cidade em questão, a cidade do povo de Deus, a cidade preparada ali, a cidade que Deus separou para o seu povo, foi a cidade que foi destruída, que foi invadida. E o livro ele é dividido em 5 poesias com acróstico hebraico. Eu falei isso a semana passada, lembra? E eu falei para você assim, guarda isso porque isso é importante. E hoje a gente vai ver como isso é importante, tá? Mas todo mundo sabe o que é o acróstico, talvez eu vou explicar aqui para a galera que não veio na semana passada. Acróstico é quando a gente pega uma palavra e de cada letra dessa palavra a gente constrói uma outra palavra. Por exemplo, amor, se eu pegar o A e fazer amanhã, M, Maria, tá, entendeu? Entenderam, né? Já perdi as ideias aqui, a criatividade foi embora. Mas da semana passada eu fiz um bem legal, né? Eu fiz um bem legal na semana passada, mas eu não lembro não. Ou não foi tão legal assim também? Não foi tão legal, né? Uma luva na sua cabeça disse que não foi tão legal, enfim. Mas vocês entenderam o que é um acróstico? Todo mundo já fizeram um acróstico agora que eu falei? Todo mundo já fez isso? No colégio, uma atividade de literatura. Faça um acróstico aí com a palavra paralelepípedo. Aí haja criatividade para fazer um negócio desse, enfim, tem que fazer. Então, esse é o livro, né, um resuminho da história do livro de Lamentações. E esse livro ele tem alguns propósitos. O primeiro propósito é relatar a destruição e o julgamento e o exílio, que é o que a gente viu na semana passada. O segundo propósito do livro é mostrar a responsabilidade e a importância do lamento. Ou seja, por que é tão importante lamentar? Por que é tão importante sofrer? Como assim, pastor? Pelo amor de Deus, eu vim para a live para ouvir uma palavra legal, agora tu vai falar de sofrer? Calma, filho, fica tranquilo. Tu vai ver como é importante os momentos de sofrimento, como são importantes esses momentos. E o terceiro assunto que o livro relata, dentro de todos os versículos ali, um resuminho, ele relata a esperança que a gente tem que ter. O livro ele fala também sobre a esperança que a gente tem que ter no elemento surpresa que a gente vai conhecer aí no decorrer da nossa série. Beleza? Agora, é o seguinte, para a gente seguir no assunto de hoje, a gente vai ter que
entender uma verdade importante. Antes do arrependimento, a gente precisa conhecer, antes de a gente viver o arrependimento, porque o povo ele foi julgado, ele foi destroçado, mas o livro fala sobre arrependimento e graça também. Só que antes de se arrepender, antes de reconhecer suas falhas, antes de assumir isso diante de Deus, antes de escrever sobre arrependimento, é importante a gente aprender e enxergar algumas coisas sérias no texto. Primeiro, que a nossa dor ou o nosso sofrimento, eles têm causa, eles acontecem por algum motivo e eles têm propósito. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para ti, toda dor e todo sofrimento que a gente enfrenta, ele tem alguma causa, alguma coisa fez isso acontecer e ele tem um propósito. Alguma coisa a gente vai aprender com isso, sempre, sempre, sempre. Ah, pastor, mas às vezes é uma situação muito ruim. Causa e propósito, sempre tem. Alguma coisa fez isso acontecer e alguma coisa a gente vai aprender com isso. Olha só esse texto, Lamentações capítulo 3, é ali que a gente vai ficar. Se você quiser abrir seu celular, abrir sua Bíblia. Lamentações capítulo 3, versículo 37 e 38. Para você entender o que eu estou falando, para não dizer que é coisa da minha cabeça. Não, isso é coisa da Bíblia, é a Bíblia que está ensinando. Olha só, quem não tiver a Bíblia pode ler junto comigo ali. Ele fala, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos? Como assim, Taveira? Quer dizer que quando acontece uma desgraça na minha vida, vem de Deus? Deus permitiu. Ou Deus mandou, literalmente, ou Deus permitiu que acontecesse. Ou Deus permitiu. Ou Deus está nos ensinando, está querendo nos ensinar algo com isso. Mas a verdade é que nada foge ao controle de Deus, cara. Então, se nada foge ao controle de Deus, a minha dor, a tua dor, o teu sofrimento, ele tem uma causa e tem um propósito. Deus está te ensinando. Deus está trabalhando. Estava conversando com um jovem que estava passando um problema sério no namoro dele. E aí, eu falei para ele assim, cara, isso aí não tem jeito, vai acabar mal. Aí ele, meu Deus, mas como é que a gente faz? Eu falei, cara, não tem o que fazer, tem que só entregar para Deus e partir para o abraço, já era, falou, acabou. Não vai rolar, esse teu namoro aí vai dar ruim. Ele já estava relatando as questões comigo, eu só estava, não, realmente, do jeito que estava falando isso aí, não tem mais esperança. E aí, ele mandou uma mensagem ontem para mim e falou, acabou, já era. Eu falei, paciência, né, que pena e tal. Hoje eu rio, mas eu sei como é que é triste para vocês, terminar um namoro aí, agorizada, emocionada e tal. Mas é que hoje eu já estou casado, tá tudo certo e tal, mas eu sei que não é fácil não terminar um namoro. Só que eu ri, quando o cara falou, eu comecei a rir, eu falei, pô, que bad e tal. Aí eu mandei mensagem para ele assim, eu falei, cara, agora o que tu precisa fazer? Tu precisa levantar a lista de cagadas, de erros. O que deu errado? Por que não deu certo esse namoro? Por que você fez isso? Qual foi a atitude que você tomou que não deu certo? Qual foi a atitude que você tomou para fazer dar certo? Porque tem propósito, tudo. Só que se a gente não tira a lição, se a gente não aprende, a gente vai acabar repetindo, vai acabar sofrendo, vai acabar, passando por aquilo de novo até a gente aprender. E eu falei para ele, cara, isso aí que tu está vivendo, eu já vivi. E comigo aconteceu assim, assim, assado. Então, é basicamente tipo, se teu pai e tua mãe falam assim, olha, não coloca o dedo na tomada que dá choque. Né? Tu não acredita, tu faz o quê? Coloca. Tomou o choque. Aprendeu? Aprendeu. Vai fazer de novo? Não, só se for sadomasoquista, só se quiser sofrer. Mas, naturalmente, você não vai fazer de novo. Por quê? Porque você aprendeu. Se você não aprende, você vai errar, você vai aprender, a situação vai acontecer, porque você precisa tirar a lição disso. Então, quando você estiver passando por uma situação ruim, de dor, de sofrimento, lembre-se, cara, tem um propósito aqui. Aí tu vai falar, Deus, qual é o propósito? Deus, o que eu preciso fazer para aprender aqui, para tirar esse propósito aí? O que eu preciso fazer? Segunda coisa, antes do arrependimento, a gente precisa entender a dor, não reprimir ela. Não se reprima. Essa música vocês não conhecem, né? Não, enfim, não sei nem porque eu cantei ela. Ok, tem que arrumar um repertório novo. A equipe, liderança, tem que me atualizar, das paradas. Você tem que me ajudar, porque senão eu vou ficar trazendo, sei lá. O fato é, a gente não pode, eu estou sofrendo. E você, não, está doendo. Não está doendo, está tudo certo. Não, isso aqui é assim mesmo, acontece.
Hoje eu fui no velório do pastor Toninho, pastor da nossa igreja. O cara, estava com a gente há 20 dias atrás numa reunião e morreu de Covid. E a família estava toda lá. E o filho do cara estava chorando, inconsolável. E aí a gente, junto tal, e dá uma agonia, porque a gente quer fazer alguma coisa pela pessoa. Só que não tem o que fazer, porque a pessoa está compartilhando a dor dela, ela está chorando, ela está sentindo a dor. E é isso que o cara que escreveu Lamentações fez. Ele estava sentindo a dor. Ele estava vivendo uma situação completamente trágica, dolorosa, difícil na vida dele, e ele compartilhou essa dor. E aí, sabe como é que eu posso dizer isso para ti? Pastor, como é que tu vai dizer isso para mim? Como é que tu sabe que eu não posso reprimir a dor nesse texto, nessa história? Cara, a Bíblia ela não é à toa. E o acróstico, o formato como que o livro foi escrito, ele foi escrito porque o acróstico é uma ferramenta ideal para expressar sentimento com disciplina. Porque tu não pode escrever qualquer palavra no acróstico. A palavra tem que combinar com a letrinha inicial. E aqui, cada versículozinho desse aqui começa com uma letra do alfabeto hebraico. E o autor, ele vai escrever sua angústia, ele vai compartilhar o seu lamento, a sua tristeza, mas ele tem que ter disciplina, ele tem que saber fazer isso. Por isso que a gente tem que aprender a entender a nossa dor. A entender. E muitas vezes a gente não entende, por isso que a gente precisa da direção de Deus, do amor de Deus, cara. Mas uma coisa a gente precisa saber, a nossa dor ela não pode ser reprimida. Se você está sofrendo, se você está enfrentando uma luta, uma dificuldade, cara, fale isso, abra isso. Me procura a Georgia, procura alguém da liderança, a Malu, as meninas, ou pode procurar o Guilherme, o Rafa, pode me procurar. Mas compartilhe essa dor. Porque senão, cara, aquilo vai ficar machucando o teu coração, vai empedrar o teu coração. E você nunca mais é forçado também, mas vai demorar muito para você conseguir se recuperar disso e passar por isso. E além do que, você ainda não vai aprender a lição que você precisa aprender, porque você reprimiu a dor. Por isso que o livro é tão pesado. Fala, Deus, como é que pode, Deus? A gente está vivendo essa situação, era uma cidade maravilhosa. Jerusalém era linda, como é que a gente está sofrendo tanto? Ele está compartilhando a dor, ele está falando isso. Terceira coisa que a gente aprende antes do arrependimento é que nós não podemos reclamar da justiça. Olha só o que diz no versículo seguinte, versículo 39. Como pode um homem reclamar quando ele é punido por seus pecados? Deus exerce justiça. As coisas acontecem com um propósito, a gente precisa entender e compreender essas situações, e a gente não pode reclamar da justiça divina, obviamente, porque a justiça do homem é falha. Agora, a justiça de Deus não é falha. E aí o autor aqui, ao mesmo tempo que ele lamenta as dores, lamenta a tristeza, ele fala, como é que a gente pode reclamar se a gente está sendo punido por causa da nossa falha? Se a dor que a gente está sofrendo, se as lutas que a gente está passando são por causa das nossas falhas, como é que a gente pode reclamar? A gente não pode reclamar. A gente tem que entender que a justiça divina está sendo efetuada. E, sinceramente, a gente olha para o mundo hoje e a gente vê a justiça divina acontecendo. Deus está sendo justo em tudo. A justiça divina, eu falei semana passada, a justiça é do tamanho do amor de Deus. Deus nos ama tanto quanto Ele é justo, Ele é amor. E a justiça está acontecendo. Pessoas negligenciando, corações frios, pessoas debochando do amor de Deus, pessoas debochando de Deus. A justiça está acontecendo, velho. E aí agora a gente vai reclamar? Não, o povo de Jerusalém não pôde reclamar. Eles tiveram que aprender e sofrer essa questão, essa luta. Essas são as coisas principais que a gente precisa ter para o arrependimento acontecer na minha vida e na tua vida. Para você se arrepender, para você sair daquela fase de julgamento que a gente viu na semana passada, que é uma fase que nenhum de nós quer estar, eu tenho certeza disso, o necessário para isso acontecer é o arrependimento. E aí agora a gente vai entrar direto no contexto do arrependimento. Mas sabe de uma coisa, Deus usa diversas situações para nos alertar sobre o seu reino e nos trazer de volta. Eu até anotei aqui, o propósito com o Covid, por exemplo, nós não sabemos ao certo. A gente não sabe qual é o propósito. Cara, o que Deus quer no mundo com esse Covid, cara? Que não passa. O bagulho só piora, só pessoas morrem, só parentes morrendo, pessoas próximas morrendo. O que Deus quer com isso? A gente não sabe ao certo, mas uma coisa a gente sabe, que Deus quer que a gente se aproxime dele. Porque todo o propósito, tudo que acontece no mundo, tudo que Deus faz e permite, tem um propósito, fazer com que a gente se aproxime dele.
fazer com que a gente se volte para Ele, fazer com que os nossos olhos voltem para Ele. O Israel, Jerusalém estava sofrendo isso, justamente porque Deus estava falando, olha, vocês vão ter que se voltar para mim. Vocês vão ter que olhar e ver que eu estou chamando vocês de volta. Essa luta, esse sofrimento é para trazer vocês de volta. E o arrependimento é o primeiro passo para que a gente se volte para Deus. Vamos ver no texto o que a gente precisa aprender. Porque uma coisa é verdade, você precisa se arrepender. Agora como? O que eu faço? Eu preciso me arrepender, e agora? Qual é o passo? Você sabe quais são os processos? O que é necessário fazer para se arrepender? Sabe? Não sabe? Sabe exatamente o que tem que fazer? Ah, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que, sei lá, parar de mentir. Existem algumas coisas importantes nesse texto que a gente vai aprender, são bem rápidas. Aqui a gente já está indo já para os finalmente aqui. Primeira coisa que a gente precisa aprender no texto: examine e teste seu caminho. Para que você seja um adolescente que se arrependa, você primeiro precisa examinar e testar o seu caminho. Olha o que está no versículo 40. Se eu tenho a Bíblia de papel, velho, eu faço vários rabisquinhos assim, ó. Coloco lá um quadradinho, eu risco com a letra vermelha ali, com a caneta vermelha, faço umas anotações. Se você tiver a Bíblia de papel e fazer isso, pode fazer, não é pecado não. Pecado é não ler a Bíblia. Lamentações 3:40. O versículo fala assim: examinemos e coloquemos à prova o nosso caminho e depois voltemos a Deus. Sabe qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para se arrepender? É se examinar. Examinar é olhar, é fazer um exame, né? Vem de exame, de fazer uma análise crítica, detalhada. Olha, o que eu preciso observar na minha vida, o que eu preciso ver na minha vida, se está condizente, se está certo, se combina com aquilo que Deus quer para mim. Eu preciso examinar. Paulo fala lá no Novo Testamento, ele fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Olhe no espelho e veja, cara, você está se comportando, você está sendo uma boa pessoa, você está servindo a Deus. Deus é o teu rei ou você só quer viver no reino? Como a gente cantou na música do Faça Morada aqui. O que você quer? Você quer só receber as bênçãos de Deus ou você quer realmente o Senhor das bênçãos? Examinar. Você tem que olhar para a tua vida. Eu tenho que olhar para a minha vida e ver como é que ela está, cara. Para que você se arrependa, a primeira coisa que você tem que fazer é se examinar. E aí, olha só que legal. No mesmo texto, ele fala assim: e coloque à prova o teu caminho. Como é que você está caminhando? Como é que está a tua vida? Com quem você caminha? Qual caminho você vai? Para onde você anda? Qual trilha você segue? Colocar à prova o nosso caminho é, literalmente, olhar aonde pisa. Cara, a gente é adolescente, tem muitas oportunidades para a gente nesse mundo. Tem muitos caminhos para a gente nesse mundo. Mas só existe um caminho que vai nos levar para a salvação. Só existe um caminho que vai nos levar à presença de Deus. E é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala. Então, dentre muitos caminhos, você tem que colocar à prova. Ou seja, analisar o seu caminho também. Com quem que você está andando. Essas pessoas que andam contigo são pessoas que te aproximam de Deus, são pessoas que te convidam, são amigos que te convidam a vir na life, são amigos que te convidam a vir na igreja, ou são aquela galera que é meio aleatória, que curte uma bagunça, curte uma falta de educação, curte uma rebeldia. Seja um adolescente, cara, que se examina. E não adianta examinar o caminho do outro. Não adianta examinar e analisar o outro. Você tem que examinar a si mesmo. Ele fala, olha, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Jerusalém aqui estava destruída. E o cara está falando assim, não foi os inimigos que invadiram aqui, que destruíram a gente. Eles são malvados, eles são perigosos. Não. Ele fala, vamos olhar para a gente, aonde a gente errou. Que caminho errado, qual foi o momento que a gente fez a cagada? E a gente precisa voltar. É isso que a gente precisa fazer. Parar de jogar culpa para os outros. Eu falei isso na semana passada e é bom falar isso de novo. E trazer para a nossa responsabilidade. O que eu fiz de errado? Quando que eu me deixei influenciar? Quando que eu me deixei levar por essa situação? A gente precisa fazer uma análise, cara. Onde você está pisando? Qual é o lugar que você está pisando? Lembre-se disso, para que o arrependimento aconteça verdadeiramente na tua vida, você precisa ver onde você está pisando. E a segunda coisa que o texto... essa aqui fala, uma frasezinha de efeito aí para você postar no seu Twitter. O primeiro passo para o arrependimento é ver aonde estamos pisando diariamente. Todo dia, onde eu estou pisando? Acordei hoje, onde é que eu estou pisando? Qual passo eu estou indo? Qual lugar que eu estou indo? O que eu estou fazendo? Com quem que eu estou me envolvendo? Que tipo de coisas eu estou experimentando? Veja, cara, diariamente.
para que você viva uma vida de arrependimento, para que você se arrependa e não sofra aquele julgamento que a gente viu na semana passada, não sofra com aquilo, é necessário que você se arrependa, cara. Segunda coisa, voltemos ao Senhor, ainda no mesmo versículo, ele fala assim: examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Porque não adianta tu olhar para o teu caminho, tu examinar e falar, realmente, eu sou uma menina que não presto. Tá feia a coisa, não estou andando caminho nada certo. É complicado, mas é isso, é a vida, paciência. Tá vendo, eu me examinei, coloquei à prova o meu caminho, vi um monte de coisa errada lá, mas não aconteceu nada na minha vida. É óbvio, faltou o quê? Voltar a Deus, velho. Voltar ao Senhor. Tu chegou a voltar? Porque não adianta tu examinar e saber que está fazendo um monte de cagada e não voltar. Não adianta tu saber que está afundando e não voltar. Não adianta. Eu fui fazer uma viagem com um amigo meu para um congresso lá no interior daqui, de Santa Catarina, que eu não lembro o nome da cidade, mas eu botei no Waze, e o Waze mandou o caminho mais curto. E o caminho mais curto, já sabe, né? Resumindo a história, eu entrei numa estrada de lama. O carro do meu pai era um Astra, era um carro baixo, literalmente baixo. E a estrada de lama, tinha, sei lá, uns 50 quilômetros de lama, literalmente lama. Tem foto por aí, em algum álbum do Facebook na época, faz tempo já. E chegou um momento que eu pensei assim, cara, será que eu volto? Bem no comecinho, primeira rua assim, a gente saiu do asfalto. Que legal, estamos seguindo o caminho. Saímos do asfalto, aí a gente tinha que virar para a esquerda. E quando a gente subiu o morro, saiu do asfalto e entrou no barro. Sabe? Chegou no topo do morro, já virou barro a rua. Aí eu falei, beleza, vamos virar para a esquerda. Quando eu virei para a esquerda, o carro já derrapou. Pum! Já atolou. Bateu no barranco, já atolou. Aí eu olhei para o meu amigo e falei, cara, o carro do meu pai, cheio de lama. Não, vamos desatolar e vamos seguir. Desatolamos o carro. Aí o que a gente pensou? Será que a gente volta? Tá ali, né, velho? É só o asfalto. Não, vamos seguir, daqui a pouco passa. Resumindo, eu levei 6 horas para sair do lamaçal, atolei 4 vezes o carro. No final, teve que sair um morador lá da local para ajudar a gente a empurrar o carro, porque na última vez a gente já estava podre, cansado, cheio de lama. Enfim, foi horrível. Por quê? Porque eu vi o caminho, eu examinei, eu analisei, eu sabia que aquele caminho não era o adequado, mas eu não voltei, velho. Então eu sofri porque eu não voltei. E o arrependimento, ele tem a ver com voltar. Se a gente vê o caminho errado, se a gente vê que a gente está vivendo, andando por um lugar errado, eu preciso voltar. Você precisa voltar. Se você não voltar, você não completou o processo. E voltar é literalmente parar e falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? E aí você vai voltar. Voltar às vezes é chato, porque você já percorreu um pedaço. Só que nunca é, como é que se fala? Nunca é ruim voltar para Deus. Nunca. Lembra da história do filho pródigo? A parábola do filho pródigo, Jesus relata muito bem isso. O cara foi por um caminho todo arrebentado, final da vida dele ali, de luxo e prazer, acabou todo o dinheiro, ele acabou comendo o quê? Lavagem com os porcos, isso está lá no Novo Testamento, Jesus ensinando essas parábolas. E aí ele fala assim, chega um momento que o jovem lembra, ele fala, poxa, eu aqui comendo lavagem de porco, e na casa do meu pai, os escravos têm comida melhor que eu, tem roupa limpa, tem moradia, e eu aqui mendigando comida de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou lá, para a casa dele. Que lá, ainda que ele não me receba como um filho, pelo menos eu vou poder ser o escravo dele, sei lá. E aí ele volta para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, o que o pai faz? Coloca o anel da família no dedo, coloca um calçado nos pés dele e fala, filho, você voltou para casa. Nunca é ruim voltar para casa. Nunca é ruim voltar para o Senhor, velho. Então, para que o arrependimento aconteça na tua vida, para que você seja um adolescente que viva o arrependimento, volte-se para Deus. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar contigo. Frasezinha de efeito. Sempre esqueço das frases de efeito. Todos precisamos voltar. Aquele que examina e não encontra um motivo para voltar é porque não examinou direito. Sabia? Todos nós precisamos voltar. Todo dia. A todo momento a gente precisa voltar para Deus. Todo dia, velho. Todo dia. Porque se você se examinar e ver que está tudo perfeito,
tem que fazer um exame mais rígido aí. Tem que ir mais fundo nessa tua análise aí, porque foi um exame muito superficial. Não foi a fundo descobrir ali o que tinha que estava errado. Lembre disso. Se você não volta ou acha que não precisa voltar, é porque você não se examinou direito. Agora sim, terceira coisa, levante as mãos e assuma. Levante as mãos e assuma. Olha o que o versículo fala olha o que o texto fala no versículo 41 e 42. Presta atenção na Bíblia, mano, para não deixar passar batido as palavras loucas que tem aqui. Levantemos o coração e as mãos para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos. Levantemos o quê? O coração e as mãos. Levantemos o coração e as mãos. Por que, pastor, que eu tenho que levantar o coração e as mãos? Por que eu tenho que levantar isso? Por que eu tenho que... Como assim? O que eu tenho que fazer? O que significa isso? Significa que depois que você se examina, depois que você volta para Deus, quando você chega na presença dEle, e hoje você está na presença dEle, você levanta as suas mãos para Ele e fala: Deus, me perdoa. Eu realmente sou um adolescente imprestável. Realmente, eu sou um adolescente que só anda por caminhos errados. Eu não quero receber esse julgamento. Eu quero poder viver na tua presença. Eu quero poder viver o melhor que o Senhor tem para a minha vida. Seja no dia bom ou no dia ruim, mas eu quero estar com o Senhor. E aí você está lá com a mão levantada. E aí acabou o encontro da Life, você vai para casa sem aglomerar, porque não pode aglomerar. Você vai correr para casa. Só que aí no meio do caminho você vai lembrar de uma besteira. E aí você vai pecar. E aí você vai errar, e aí você vai falhar, e aí você vai esquecer de tudo que a gente falou aqui. Aí amanhã de manhã, você lembra que precisa examinar seu caminho, que você precisa analisar o que você fez. Aí você se arrepende, você fala: pô, vou voltar agora, porque eu sei que eu tenho que analisar e voltar. Aí quando você volta, você chega diante de Deus e levanta a mão de novo. Aí a vida continua a mesma coisa. E você já teve essa sensação de que você sempre fala com Deus, sempre se arrepende, mas parece que nunca está lavado, nunca está limpo, nunca está redondo, mano. Porque você só está levantando a mão. Você não está levantando o coração. Porque levantar o coração é diferente, cara. Porque levantar o coração, e a Bíblia fala, quando a Bíblia fala a palavra coração, ela significa entendimento, significa ser, significa tudo que você é. Tudo que você é. O coração representa isso, né? De todo o meu coração. Então, quando você levanta o coração para Deus, e as mãos, você está oferecendo tudo. Você está assumindo tudo, você está reconhecendo tudo. Você não está só oferecendo, levantando as mãos. Que o pastor falou que eu tenho que levantar as mãos lá na igreja, que se eu levantar as mãos, eu sou perdoado. Não, velho. O coração puxa as mãos. Mão não puxa coração. Coração puxa a mão. Entendeu o trocadilho? Se você levantar o coração, sua mão vai junto. Agora, se você levantar sua mão sem o coração, velho, não foi efetivo. Levantar as mãos sem o coração junto é hipocrisia. É falsidade. Então, sempre que você estiver com as mãos levantadas, examine-se e veja se o seu coração está levantado também. Deus, meu coração está junto. Meu coração está nisso. Meu coração está levantado. Meu coração está nisso. Eu estou com meu coração aí. Porque eu não quero ser um hipócrita de só fingir que eu estou levantando minhas mãos, só fingir que está tudo legal e não está vivendo exatamente o que tem que ser vivido. Diga o que está errado. Diga o que precisa ser restaurado. Lembra-te, você tem que levantar as mãos, do coração e a mão, e assumir. Isso é muito legal, porque o texto ele começa a falar depois ali: tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade. Tu te escondestes atrás de uma nuvem para que a gente não tivesse uma comunhão contigo por causa do nosso pecado. E ele começa a falar: olha, foi isso que fez a gente se afastar, foi aquilo que fez a gente se afastar. Sabe o que falta para mim e para você? É dar nome para as paradas. É dar nome para os nossos pecados. Mentira é pecado. Rancor é pecado, amargura é pecado. A gente precisa dar nome aos nossos pecados, a gente precisa levantar a mão para Deus e falar: Deus, olha só, foi isso aqui, foi a pornografia. Foi isso, Deus. Não tem desculpa. Eu preciso voltar, eu preciso que o Senhor me ajude.
Ah, Deus, foi a mentira, eu desobedeci meus pais. Ah, eu falei que fiz os deveres, mas não tinha feito. É mentira, velho. Tudo isso precisa ser nomeado. Porque se a gente não reconhece, como é que a gente espera que Deus vá tratar isso na gente se a gente não assume, se a gente não coloca o coração lá? É muito importante isso. Hoje eu tive a oportunidade de encontrar com um amigo meu, que a gente teve uma situação muito difícil, e eu fiquei com aquilo no meu coração, e falei, deixa quieto. E eu tenho um aplicativo no meu celular, que é a Bíblia chamada YouVersion. Já ouviram falar? É uma Bíblia bem legal. Você pode pesquisar depois aí, vai ser a YouVersion, a Bíbliazinha, ela te manda versículos diários. E eu vou ler para vocês o versículo que eu recebi hoje de manhã, quando eu estava lá junto com esse cara. O texto fala assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Quando eu li esse texto, assim, eu falei, ai Deus, entendi. Eu estava com um pecado no meu coração que eu não tinha nomeado ainda. E Deus mandou esse versículo para mim, para que eu lembrasse desse pecado. Eu estava com o meu coração amargurado. Por causa da situação, por causa da questão que a gente viveu, eu me amargurei com a pessoa. E eu estava, literalmente, até hoje de manhã, eu estava assim. E quando eu recebi esse versículo, eu falei, putz, vou ter que ir lá falar com ele. O texto fala também que eu tenho que ir lá pedir perdão. E aí eu chamei o cara e falei, mano, deixa eu te falar, preciso te pedir perdão. Aí o cara falou, o que aconteceu, velho? Porque não teve um motivo claro para a gente brigar, tal. O que houve? Eu falei, cara, eu fiquei com o coração amargurado. Porque eu tentei falar contigo, tentei trocar uma ideia contigo, tu me excluiu, tu não respondeu minhas mensagens, e eu me senti muito triste, porque a gente sempre foi amigo, e isso e aquilo outro. E aí eu falei, mas talvez tu realmente estava precisando ficar nesse tempo quieto e tal, só que eu alimentei uma amargura dentro do meu coração, e eu quero te pedir perdão. Aí o cara falou, não, pelo amor de Deus, mano, estamos juntos, me abraçou, me deu um beijo e tal. Sabe o que significa isso? Dar nome aos pecados. Eu estava com um pecado que eu nem tinha nomeado, e isso estava enraizando no meu coração. A partir do momento que a gente enxerga qual é o pecado, qual é o nome que ele tem, a gente precisa resolver. A amargura, o que você tem que fazer? Você tem que confessar. Pornografia, o que você tem que fazer? Você tem que confessar. Mentira, você tem que assumir. E assim vai. A gente tem que dar nome aos pecados e se livrar deles. É isso que o texto ensina. É isso que o texto mostra para a gente. Algumas verdades. Primeiro, para a gente encerrar. Deus tem propósito para todas as coisas. Lembre-se disso, cara. Deus tem propósito para todas as coisas. A gente está vivendo o pior momento da história da pandemia no Brasil. Deus tem um propósito. Deus tem. A gente não consegue entender muitas vezes, mas mantém teu coração quentinho com Ele lá. Continua buscando Ele, continua orando, continua lendo a palavra, porque Deus tem um propósito. Segunda coisa, expresse sua dor com disciplina. Lembra do acróstico. Lembra? Expresse sua dor, sua angústia, sua tristeza, mas seja disciplinado. Em nenhum momento do livro de Lamentações, você vê o guerreiro aqui que escreveu praguejando contra Deus. Porque Deus, que tu fez isso, tu és um Deus injusto, tu és um Deus maldoso, está fazendo a gente morrer, está fazendo a gente passar fome, está fazendo a gente perder os nossos empregos, está fazendo a gente perder nosso relacionamento familiar, está fazendo a gente perder o tempo com os nossos amigos. Deus, tu não presta. Se tu fosse amoroso mesmo, tu agiria diferente. Em nenhum momento o cara faz isso. Ele fala, Deus, como é duro estar sozinho. Deus, como é duro estar com fome. Deus, como é duro estar sem emprego. Como é triste, como é difícil, Deus. Jó é um outro exemplo disso. O cara que perde tudo, mas em nenhum momento pragueja. Entender a dor com disciplina é saber que você está sofrendo e faz parte da vida e da caminhada, mas sem praguejar. Colocar dentro do acróstico da sua vida e falar, aqui no acróstico da minha vida não entra maledicência contra Deus. Eu não posso reclamar de Deus. Não posso. Porque se eu reclamar de Deus, eu vou estar pecando contra Ele. E Ele tem propósito para todas as coisas. Terceira, o seu caminho precisa ser revisado sempre. Sempre. Imagina que você é um carro aí que tem que fazer revisão todo dia.
A maioria de vocês não tem carro, obviamente, mas vocês sabem, mas quando você compra um carro, com o passar do tempo ele vai quebrando, né? As coisas vão envelhecendo ali. Bicicleta, os moleques têm bicicleta aí, né? Já dá para entender. Tem que ir lá dar uma revisada, encher o pneu, uma arrumadinha ali no banco e tal. Agora imagine que você é uma parada dessa que todo dia tem que ser revisado. Examine-se, coloque o caminho à prova. Quarta coisa, não tenha vergonha de voltar sempre. A gente sempre precisa voltar, não pode ter vergonha. Não tenha vergonha de voltar. E a última coisa para a gente encerrar, reconheça com seu coração. Não reconheça só com as mãos levantadas, velho. Não vai adiantar. Reconheça com o coração. Assuma com o coração. Coloque o coração diante de Deus, que a pegada vai ser diferente. Amém? Eu quero orar contigo, fica de pé, quero chamar o pessoal da banda aqui também. Sexta-feira que vem tem o GG. A galera do YouTube aí, salve para a galera do YouTube. Deus abençoe vocês, estamos juntos. É nóis.